É que a Thelma gritou aqui, lindo. Eu já estou acreditando que é verdade, então. Queridos companheiros, queridas companheiras, minha querida companheira Dilma Rousseff, presidenta do nosso querido Brasil, companheiros ministros e ministras, Ideli Salvati, da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Eleonora Menuti, da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, Thomas Traum, da Secretaria de Comunicação Social, Ricardo Berzuini, das Relações Institucionais, Miguel Rosseto, do Desenvolvimento Agrário, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social, Arthur Tioro, da Saúde, Marta Suplicy, da Cultura, José Henrique Paim, da Educação, Luiz Alberto Figueiredo, das Relações Exteriores, nosso querido companheiro Humberto Costa, senador por Pernambuco e líder do PT no Senado, senador Eduardo Suplicy, nossa querida ex-ministra e senadora Gleisi Hoff, se Deus quiser, futura governadora do Estado do Paraná, companheiro deputado, líder do PT na Câmara, companheiro Vicentinho, líder do governo na Câmara dos Deputados, companheiro Arlindo Chinaglia, querido companheiro Agnelli Queiroz, governador do Distrito Federal, Tarso Genro, nosso querido governador do Estado do Rio Grande do Sul, Jacques Wagner. Você viu que o Jacques Wagner, toda vez que ele fala aqui, ele faz um curso de impostação de voz, ele está com a voz mais... Parece que está com uma bola de ping-pong na boca, falando mais grosso que nunca. Querido companheiro Rui Falcão, presidente do PT, nosso querido companheiro Emílio de Souza, presidente do PT de São Paulo, nosso querido líder do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado João Paulo Rilo, companheiro Fernando Haddad, prefeito da cidade de São Paulo, nosso querido José Américo, líder, presidente da Câmara dos Vereadores de São Paulo, queridos companheiros da direção do Partido dos Trabalhadores aqui presentes, representantes dos partidos aliados, Valdir Rauco do PMDB, Renato Rabelo do PCdoB, Benito Gama do PTB, Eduardo da Fonte, líder da bancada do PP, Alda Marco Antônio, coordenadora nacional do PSD Mulher. Queridos companheiros, representantes da UNE, companheira Virgínia Barros, da UNE, João Paulo, do MST, companheiro Eduardo Cardoso, da Central de Movimentos Populares, Alberto Ercílio Brock, da CUNTAG, Wagner Freitas, da CUT, Ricardo Patá, da UGT, Wagner Gomes, que representa aqui os companheiros da CTB, companheiro Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros, companheiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, companheiro Jorginho, companheiro da nova Central Sindical, Luizinho, companheiros e companheiras aqui presentes, aqui na minha nominata, até para falar bem dos fotógrafos, de jornalistas e da compatível militância do PT. Eu queria começar, companheiros, parabéns. Eu não vou citar aqui, porque, veja, eu não vou pedir voto para o partido especial, porque isso aqui é um encontro nacional. Depois você reúne na bancada do São Paulo ali, nós gritamos Padilha quanto tempo vocês quiserem, porque senão tem que contar o Pimentel, que está aqui, que é nosso candidato a governador de Minas Gerais, que não está na minha nominata. Falei para você que esse ministro nem vento bate nas costas, porque não está aqui. Não está aqui o teu filho, que é nosso candidato a governador no Mato Grosso do Sul. Então não fizeram uma nominata de candidato. Tá? Por isso que não está o Padilha aqui na minha nominata. Não é uma coisa de candidato. A única candidata aqui presente é a Dilma. A única. Pois bem, eu quero, primeiro, querida companheira, dizer para você que eu trouxe 3 discursos aqui por escrito. 3. Eu agora ando assim. Porque como me deu uma tal de uma labirintite sábado à noite, sábado passado, eu estou sempre com medo de que ao chegar na frente do microfone,
me deu uma tal de uma labirintite, que parece que é doença chique. Não é de pobre, eu nunca vi na fábrica ninguém tem que ter labirintite. Isso é só uma coisa de classe média. Mas me deu uma tal de uma labirintite que eu fui parar no hospital. E depois eu fiquei preocupado, Raul, sabe por quê? Porque pela primeira vez eu fiquei lembrando no Zé Vilke, que morreu aos 66 anos. O Luciano do Vale, que morreu aos 67, eu tô com 68, eu falei, puta merda, chegou a minha vez. Aí eu trouxe algumas coisas por escrito aqui. Mas eu queria começar cumprimentando a nossa querida companheira Dilma e dar os parabéns ao povo brasileiro e ao Congresso Nacional pela aprovação do Marco Civil da internet, que foi uma coisa extremamente importante. Segundo, Dilma, dar os parabéns pelo pronunciamento do dia em homenagem ao dia 1º de maio. Eu penso que você estava precisando fazer um discurso daquele. Eu acho que os trabalhadores estavam precisando ouvir um discurso daquele. E eu acho que o PT estava precisando daquele discurso. E o discurso teve tanta repercussão que os nossos adversários ficaram muito nervosos, uma parte da imprensa ficou muito nervosa e alguns editorialistas falaram até muita coisa do pronunciamento. Portanto, querida, faça mais. Faça mais. Uma outra coisa, antes de eu fazer uma opção pelo discurso que eu vou ler aqui, é o seguinte, companheiros. Não é possível a gente aceitar gratuitamente a tentativa da elite brasileira de tentar destruir a imagem da empresa que durante tantos anos é motivo de orgulho do nosso povo, que é a nossa Petrobras. É uma coisa um pouco descabida, porque eu era presidente, muitas vezes em época de campanha, sempre aparecia alguém com um bilhetinho dizendo que era preciso fazer uma CPI da Petrobras. Sempre em época de eleições. Eu, às vezes, fico nervoso, não posso falar porque eu não tenho imunidade, mas a impressão que eu tenho é que tem gente querendo fazer caixa de campanha, ameaçando toda a época de eleições da Petrobras. E eu acho que nós temos que ter consciência de uma coisa que tem que permear a vida do PT. A primeira coisa é o seguinte: se alguém dentre nós cometeu um erro, tem que pagar pelo erro que cometeu. Isso tem que estar claro. O que a gente não pode permitir é que uma quantidade de mentiras deslavadas sejam veiculadas todo santo dia como se fosse a mais pura verdade, muitas vezes até sem dar ao pensamento contrário o direito de se explicar. E eu acho, companheiro Rui Falcão, que a Petrobras não é uma briga do governo, não é uma briga da Graça Foster, não é uma briga dos nossos petroleiros. A Petrobras é uma briga do povo brasileiro e nós temos que assumir essa briga. A terceira coisa, antes de escolher o discurso que eu vou fazer aqui, é o seguinte, companheiros. Eu já disse várias vezes, há um processo em andamento que chega a ser uma perseguição ao nosso partido. Parece que é uma coisa pessoal contra o Zé Dirceu, parece que é uma coisa pessoal contra o Genuíno, parece que é uma coisa pessoal contra o João Paulo, contra o Beludo ou contra qualquer companheiro. Mas o dado concreto é que enquanto as pessoas se preocupam em todo dia tentar veicular uma notícia sobre os nossos companheiros que estão presos, o Mensalão Mineiro de fininha voltou para Belo Horizonte e ninguém comenta. Ninguém comenta. Então eu penso que nós precisamos começar a nos preocupar, porque o problema não são apenas os companheiros que estão presos. Não são apenas eles.
O problema é que a perseguição é contra o nosso partido. Ou seja, a perseguição é que eles não admitem, desde quando nós ganhamos as eleições de 2002, eles não admitem que a gente consiga provar que é possível fazer neste país o que eles não fizeram durante tantas décadas. E ainda agora, eu vou dizer uma coisa: o medo que eles têm agora, e é de estarrecer, é que eles estão achando, sabe, que, bom, a Dilma ganha agora, e depois de 2018 o Lula ainda está vivo, não tem labirintite, e se ele quiser voltar, ou seja, quantos anos que o PT vai governar? Eu acho isso uma insanidade, e acho que eles deveriam estar agradecendo ao PT pelo que o PT fez neste país. Porque somente o PT governa o país de forma republicana, onde a imprensa se dá o luxo, e na mesma página que recebe publicidade do governo ou de empresas públicas, na página seguinte esculhambam o nosso partido, sabe? E a gente não reclama. E não podemos reclamar. Eu acho que o Rui disse aqui uma coisa: nós precisamos começar a discutir com seriedade o marco regulatório dos meios de comunicação deste país, para a gente tentar democratizar os meios de comunicação. Eu, Dilma, preparei três discursos. Eu fui conversar com a Dilma para saber qual era o discurso dela. Mas ela conversa que nem papagaio, fala de tudo e de todo. E eu comecei não sabendo o que ela ia falar, Rui. Então eu tenho um discurso aqui, que é um discurso que eu utilizo para falar com os empresários, que é a situação do Brasil no mundo. Eu tenho um discurso aqui, Tereza, que é para falar o que aconteceu no Brasil nos últimos 11 anos. E eu tenho um discurso aqui para fazer o roteiro das políticas sociais. Eu não posso fazer o das políticas sociais, porque eu acho que esse é um direito, um privilégio da Presidenta da República, que deve ter colocado no seu discurso a questão social aqui. E depois eu tenho a preocupação dos meus números não baterem com os números dela, e aí vai ficar muito mais difícil, porque os meus números eu peguei no governo, dela também ela pegou no governo. Depende do que ela falou, com o que eu falei, os números podem não bater. Porque isso é muito engraçado. A Dilma era chefe da Casa Civil, eu era presidente, a gente viajava junto, ia fazer os atos. Aí chegava no avião e falava: Dilminha, qual é os números que você tem? Aí os números que ela tinha não batiam com os meus, dados pelo mesmo ministério. Então, eu vou deixar. Outra coisa é o que aconteceu no Brasil, eu tenho tentado utilizar para fazer debate com o empresário. Porque eu tenho alertado a minha companheira Dilma, e ao longo desses anos de experiência, eu nunca vi pessoas que ganharam tanto dinheiro ser tão ingratos com o nosso governo. Eu nunca vi. Eu falo sem precisar ler que eu duvido, não vou nem dizer nunca antes na história do Brasil, porque isso já virou chavão, mas eu duvido que em algum momento deste país tenha acontecido um conjunto de coisas favoráveis à sociedade brasileira que permita que o Brasil seja exemplo no mundo a ser seguido em se tratando de políticas sociais. Nunca. Eu falo, de vez em quando os companheiros do Sem Terra não acreditam muito nos números da gente, mas eu queria dizer para o João Paulo que nesses 11 anos, João Paulo, já foi disponibilizado para assentamento 49 milhões de hectares de terras. 49 milhões de hectares de terra significa 55% de tudo que foi disponibilizado desde que o Brasil foi descoberto. Certamente ainda é pouco. Certamente ainda é pouco. Quem sabe precisa muito mais, porque agora além do Sem Terra tem índio, tem quilombola, ou seja, daqui a pouco vai aparecer mais gente, sabe, querendo mais terra. Enquanto a gente tiver, nós temos que ir disponibilizando até que sobra um pouco para nós aqui também, que somos filhos de Deus, ou seja... mas o dado concreto é que, se formos olhar a educação,
a gente vai perceber o seguinte: em que momento da história do país foi investido na educação o que está sendo investido nesses 11 anos de governo? A UNE está aqui presente, mas poderiam pegar os professores deste país, os acadêmicos desse país, para saber o que foi feito nesse país a nível de educação. Já resolveu o problema? Não resolveu o problema porque nós estamos atrasados durante muito tempo, ou seja, nós estamos pagando pelo retrocesso ou pelo atraso histórico do Brasil. Esses dias, presidenta Dilma, eu descobri que Cristóvão Colombo, quando chegou em Santo Domingo, em 1492, 15 anos depois, Raul, já tinha universidade em Santo Domingo. 15 anos depois que Colombo chegou em Santo Domingo, já tinha universidade. No Peru, em 1550, já tinha universidade. A nossa primeira universidade, enquanto universidade, foi só em 1930, ou seja, 400 e poucos anos depois. Isso significa o atraso que nós fomos submetidos historicamente e que nós, em 11 anos, estamos tirando esse atraso. Ainda falta muito, mas nós saímos de 3 e poucos milhões de estudantes para 7 milhões de estudantes cursando a universidade. É pouco? Lógico que é pouco, poderia ser 20, poderia ser 30, poderia ser muito mais. Mas quem, em tão pouco tempo, conseguiu fazer tudo o que foi feito? Quem, em tão pouco tempo, conseguiu a quantidade de gente nas escolas aprendendo uma profissão como está sendo feito agora? Agora, quem sabe, eles começam a acreditar, porque a OCDE já está divulgando que o Brasil é o país que mais investiu em educação nessa década e que o Brasil é o país que mais investiu em saúde, embora nós sabemos que tenha muita coisa para fazer no país. Pois bem, companheiros, nós estamos numa disputa eleitoral. Disputa eleitoral é sempre troca de farpa, troca de acusação, e nós temos alguns partidos de oposição. Mas o que me causa preocupação, presidenta, é que o principal partido de oposição, a Vossa Excelência, é a nossa gloriosa imprensa, que é o grande partido de oposição do país. Eu fico preocupado de falar isso, porque a imprensa gosta muito de mim. E eu fico preocupado porque quando eu faço críticas à imprensa, ele diz que Lula ataca a imprensa mais uma vez. Quando eles me atacam, ele fala, é crítica. Então, veja, você sabe que vai ter, eu lembro quando eu fui candidato, em 2006, a Luísa Helena, durante vários meses, ela teve mais tempo nos meios de comunicação, escrito e televisado, do que eu, enquanto presidente da República. Eles só pararam de inflar a Luísa Helena quando descobriram que ela estava tirando o voto do Alckmin e não de mim. Então, você se prepare. Você se prepare, porque o mesmo vai acontecer com Vossa Excelência. E é muito engraçado, porque tem candidato, sabe? Ontem eu vi um candidato dizendo que o que você deu de Bolsa Família é pouco, que ele daria mais. O outro que eu pensei que ia dar mais, disse que agora vai fazer aquilo que todo mundo quis fazer, que nós derrotamos em 2002, 2003, 2010, que era independência do Banco Central. Ora, meu Deus do céu, nós percebemos que vamos para uma campanha em que os adversários não estão tendo discurso para enfrentar o debate com o nosso governo. E eu acho que nós, companheira Dilma, temos 2 desafios. Primeiro, dizer para o povo o que nós fizemos. Porque tem uma coisa absurda, e eu posso dizer, Dilma, para você, com experiência de quem esteve na presidência 8 anos, com você do meu lado. Se você fizer uma reunião do seu ministério, você vai perceber que 80% não sabe 30% do que o governo já fez. E se eles não sabem, o povo não sabe. Se o povo não sabe, a gente não está dando uma ferramenta de trabalho para essa gente defender a gente quando a gente for atacado em qualquer lugar.
veja, eu fico vendo televisão, eu vou dar um exemplo aqui. Tem um determinado programa de domingo que faz do ano passado comemorou 30 anos. Mas toda sexta-feira, esse mesmo programa de televisão tem uma publicidade veiculada para a gente assistir no domingo. Ora, não precisaria ter, porque aí já existe há 30 anos, é o mesmo horário, para que fazer publicidade? É porque os donos de comunicação levam mais a sério a comunicação do que nós, que achamos que está feito, o povo tem que saber e acabou. O povo não sabe, Dilma. O povo sabe a versão que os nossos adversários contam de nós. E quando eu era presidente, eles se queixavam que eu fazia 8 discursos por dia. Hoje, eu faria 10. Se você puder, faça 12, minha filha. Porque quem tem que falar bem de você é você mesmo. Ô, Dilma, eu vou dar uma coisa. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo, o povo não é bobo. Abaixa a Rede Globo. Filhinha, veja uma coisa importante, que eu tenho certeza que 90% dessa gente aqui não sabe. 90% ou 99%. Até porque eu não sabia até outro dia. Esse dia eu fui fazer um debate com os empresários. Eu comecei dizendo para os empresários o seguinte: eu vou dizer para vocês coisas de um Brasil que vocês não conhecem. E vocês não conhecem porque vocês nunca viram no meio de comunicação algumas informações que a imprensa deveria dizer, mas não diz. O Brasil já virou, Dilma, a 7ª economia do mundo. E pode estar certo que nós chegaremos em 2016 como a 5ª economia do mundo. O Brasil é o 2º país exportador de alimento do planeta Terra. Todo mundo sabe que é o primeiro exportador de soja, café, açúcar, suco de laranja, carne bovina e de frango. É o 3º maior produtor de fruta do mundo. É o primeiro em jatos regionais, o 3º em aviões comerciais. É o 4º mercado de veículos, 7º produtor de veículos. É a 4ª maior indústria naval e estava acabado quando nós chegamos ao governo. É o 2º maior produtor de minério de ferro, o 9º de aço. O 4º maior produtor de cimento. O 4º maior produtor de celulose, o 1º em celulose de eucalipto e o 9º maior produtor de papel. É o 7º maior em produtos químicos, o 8º maior produtor de alumínio primário, o 4º de bauxita, o 3º de alumina. É o 5º maior produtor de testes, o 4º maior produtor de confecções e o 3º de calçados. É o 2º maior gerador de energia hidrelétrica, o 1º produtor de etanol e o 3º de biodiesel, o 7º gerador de energia elétrica em São Paulo e o 9º consumidor. É o 3º maior mercado de computadores pessoais, o 5º em telefones celulares e o 5º em telefones fixos, o 4º país em usuários da internet, o 3º em número de servidores, o 4º país em extensão de rodovias, a 4ª maior força de trabalho, 104 milhões, o 7º maior mercado de consumo do mundo, o 2º maior mercado de cartões de crédito e, no fundo, o 5º país destino de investimentos estrangeiros, que muita gente diz que não está vindo dinheiro para cá. Pois bem, faz 3 anos consecutivos que a gente tem em média 65 bilhões de dólares entrando aqui. Se comparar com o G20, que são os países, com exceção do nosso pobre Brasil, Argentina e México, o Brasil é o 9º maior crescimento do PIB em 2013, o 1º na proporção entre reservas de dívida de curto prazo, o 2º na proporção entre reservas e importações, 18 meses, melhor resultado primário desde 2008, 6ª menor dívida pública bruta em relação ao PIB, 4º maior investimento de educação, 5,8%, e 9º maior investimento de saúde. Esse país aqui, nós não sabemos, o povo não sabe, e quem sabe não quer dizer. É este país, Dilma, que você preside. E é este país que nós temos que fazer a comparação, nós estamos tentando preparar agora esses números aqui com relação a 2002, que foi o último ano do governo anterior,
para a gente mostrar o que era o país e que o país virou hoje. Porque o que eles não admitem, é o sucesso do governo, não é o fracasso do governo. Quando eles falam que o PIB não está crescendo, eles deveriam dizer qual país similar que o PIB está crescendo mais do que nós. Qual o país que cresceu mais a renda do que nós? Qual o país que gerou mais emprego com carteira assinada do que nós? Qual o país que fez mais política social do que nós? Não existe. E eles sabem que não existe. Por isso, companheiros e companheiras, nós não podemos brincar nas eleições. Foi muito importante o companheiro Rifalcão colocar aqui a votação da companheira Dilma como pré-candidata a presidente da República na convenção de junho desse partido. Porque nós precisamos parar de imaginar que existe outro candidato que não a Dilma nesse partido nas eleições. E quando a gente brinca com isso, os adversários tiram proveito. Eu tenho lido notas nos jornais, a mais absurda possível. Tenho lido notas de conversas que eu tive, que eu nunca tive, com pessoas que eu conversei, que eu nunca conversei. E se eu um dia tivesse que ser candidato a alguma coisa, a primeira pessoa a saber seria a companheira Dilma Rousseff. O segundo seria o Rui Falcão e o terceiro seria você junto com a Marisa, porque no fundo ela é que vai dizer se eu posso ser ou não. Eu acho, companheiros e companheiras, que nós não podemos gastar energia com coisa secundária. Nós não teremos uma campanha fácil. Não teremos uma campanha fácil. Não pense que a campanha vai ser uma coisa fácil, vai ter moleda que a gente vai ganhar, sabe, com o pé nas costas. Não. Vocês viram? Parecia a cobaia de Munique, ia ganhar do Real Madrid em Munique. Tomou de 4-0. Parecia que o Chelsea ia ganhar do Atlético de Madrid com facilidade. Em Londres, apanhou de 3-1. Então nós estamos com um jogo mais ou menos garantido, mas nós não podemos entrar de sapato alto. Nós não podemos achar que o jogo está fácil, quem que vai ganhar as eleições é a Dilma, porque vamos esperar o programa de televisão. Coisíssima nenhuma, porque não é só eleger a Dilma. Eleger a Dilma, eleger governadores, eleger senadores, eleger deputados federais, eleger deputados estaduais, é garantir que o governo tenha uma grande maioria, não apenas nossa, mas a nossa base aliada. E a gente vai ficar esperando que a Dilma sozinha faça o que nós temos que fazer? Nós precisamos, companheiros e companheiras, fazer a nossa parte. E aí os governadores vão ajudar, e vão ajudar muito. E nós sabemos que aqui em São Paulo sempre foi um estado complicado para nós. Nós sabemos que os tucanos estão aqui desde 1982, quando o Montoro ganhou pelo PMDB, mas depois virou tucano. Ou seja, de vez em quando as pessoas falam, nós temos que mudar a Dilma porque já está há 12 anos, já esgarçou material. Há como chama? Desgaste de material que eles falam. Fadiga de material. Ora, se nós tivéssemos com fadiga de material, os tucanos já tinham acabado aqui, porque eles estão aqui há muito tempo. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo o seguinte. Companheira Dilma, tem uma viagem segunda-feira para Angola. Depois de Angola eu vou até a Nigéria, que tem um encontro lá para discutir política social, discutir a questão do programa Fome Zero. Depois eu só tenho mais uma viagemzinha a Santa Cruz de la Serra para discutir a questão ambiental do ponto de vista social com o nosso irmão maior, com o Evo Morales. Segunda-feira, quando eu voltar de Angola, eu tenho que ir à Bahia fazer um chamego no galego aí, sabe, o candidato dele. E depois, Dilma, eu quero lhe dizer o seguinte. Depois, companheiro Rui, eu estarei por conta da campanha. Não tenho, porque nós temos um pequeno problema para resolver, que é o seguinte, é que a Dilma, por conta dos acordos da aliança,
a Dilma não vai poder ir em vários lugares. Ela não pode ir porque a companheira é candidata, tem uma aliança muito grande, então em vários lugares que tiver 2 ou 3 candidatos à base aliada, ela vai ter que deixar de ir. Agora veja, eu não sou presidente do PT, eu não sou presidente do Instituto Lula, eu não sou presidente da República. Então eu não estou subordinado aos acordos que o Rio Falcão fez. Tá? Então é o seguinte, eu quero dizer alto e bom som que aonde tiver candidatura do PT, eu vou viajar para apoiar os candidatos do PT. Eu sou apenas um cidadão brasileiro e eu acho que está na hora da gente voltar a falar grosso em defesa do nosso partido. E acho, companheiros e companheiras, que para a gente falar grosso em nome desse partido, a gente não pode compactuar com pessoas que, em nome do nosso partido, ou pessoas com mandato pelo nosso partido, façam coisas em caráter pessoal, sem se importar com o prejuízo que esse partido vai ter. Então eu acho que está na hora da gente recuperar uma coisa importante, junto com a eleição da companheira Dilma Rousseff, junto com a eleição dos nossos candidatos a governadores do Rio Grande do Sul a Roraima, nós temos, Rondônia também, nós, junto com a eleição da Dilma e dos governadores, nós temos que junto fazer um processo, meu caro Raul, de recuperação da imagem do PT, mas sobretudo nós precisamos fazer uma campanha para construir uma nova utopia na cabeça de milhões e milhões de jovens brasileiros que estão perdendo Ontem eu ouvi do companheiro Wagner, presidente da CUT hoje, que o 1º de maio estava muito grande, mas ninguém queria ouvir falar de política. Não podia citar o nome de política que ele vaiava. Eu acho, companheiros, que esse é um desafio tão importante e tão grave quanto a gente eleger a Dilma. Nós criamos um partido político, foi para ser diferente de tudo que existia quando nós criamos esse partido. Esse partido não nasceu para fazer tudo que os outros fazem. Esse partido nasceu para provar que é possível fazer política de forma mais digna, fazer política com P maiúsculo. E nós precisamos, então, voltar a recuperar o orgulho que foi a razão da existência desse partido em momentos muito difíceis, em que a gente, às vezes, não tinha panfleto para a gente divulgar uma campanha. E hoje parece que o dinheiro resolve tudo. Hoje parece que o dinheiro resolve tudo, os candidatos a deputado não têm mais cabo eleitoral gratuito, o vereador não tem mais, é tudo uma máquina, sabe, de fazer dinheiro, que está fazendo o partido ser um partido convencional. Então, companheiros, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó, Dilma, partido é dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores, partido é dos trabalhadores. Dilma, eu quero lhe dizer, querida, eu quero lhe dizer uma coisa para terminar. Pode ter certeza de uma coisa, e ao companheiro Rui também. Eu estarei, Rui, nessa campanha tão dedicado, mais dedicado, do que eu tive em 2002, na minha campanha, do que eu tive em 2006, na minha reeleição, e do que eu tive na campanha da Dilma em 2010. Porque hoje eu acumulei 12 anos de experiência de como é que uma parte da elite brasileira não nos suporta. Como é que uma parte da elite brasileira é ingrata com um governo que consertou esse país, que fez esse país crescer, que criou um exército de consumidores como jamais foi criado nesse país.
que fez a economia se transformar numa economia forte, independentemente do PIB ser o tamanho que as pessoas desejam. Mas nenhum país conseguiu, durante 11 anos, fazer com que a renda do povo crescesse como no Brasil. Por isso, Dilma, se me permite lhe chamar de Dilminha, esteja certo, querida, que é só você preparar a agenda e o Lulinha estará junto com você para ganhar essas eleições mais uma vez. Um abraço e boa sorte.